Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal conversando com gente que faz o esporte no Brasil. Nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Celso Gabriel. Grande Ari, muito prazer em estar participando do seu programa, Confraria dos Esportes. E também conheci o Pardal aí há pouco, né? Que é o nosso O Pardal é técnico o aqui, nosso homem técnico aqui. o nosso, aquele que fica escondido faz tudo acontecer. Ele é o E eu Tony estou muito Stark feliz de do estar aqui. Confraria. Exatamente. É, Já meu teve aqui camarada. um ecozinho aí no programa, ele já Não, mas resolveu. já tá tudo certo aqui. A gente, quem sabe, faz ao vivo. Ô, louco, bicho. E Celso olha, Gabriel, como me é. fala uma coisa. Você que, bom, para quem não conhece o Celso Gabriel, a gente já tem uma amizade aí de uns 40 anos e o Celso é um nome muito forte ligado ao handebol no Brasil. Você começou como atleta, né, Celso? Eu comecei como atleta no Esporte Clube Banespa. Comecei junto no mesmo dia de um amigo comum que nós temos, que é o famoso Paulo Cafa. Paulo Eu Eduardo e Souza Lima, Paulo Eduardo Souza Lima, nós continência pro Paulão. começamos a jogar handball no mesmo dia. Era uma Fizemos peneira, o não? teste, numa peneira, fomos lá com o professor Geraldo, lá na quadra do Banespa, e a gente fiz a minha carreira até os meus 22, 23 anos no Banespa, depois eu fui sonhar, né, um sonho de criar uma Não, equipe. segura aí que a gente vai falar disso já já. Ah, Eu quero saber mais um tá bom. pouquinho. O Banespa que você está falando lá de Santo Amaro. Banespa de Santo Amaro talvez tenha sido um das maiores escolas do handebol do Brasil, que infelizmente acabou de forma desnecessária pela própria administração do clube. Foi um legado que o professor Odimar de Moraes deixou para o handebol do Brasil, de São Paulo e do Brasil. Foi uma escola onde saíram grandes atletas para as seleções paulistas e brasileiras, e foi um clube que, durante muito tempo, outros clubes faziam esses intercâmbios internacionais e tinha tido uma lacuna nesses intercâmbios internacionais, e o Banespa foi um dos que iniciou novamente esses intercâmbios internacionais, né? Trazia equipes da Alemanha para jogar aqui em São Paulo, lá nas dependências do Esporte Clube Banespa, ali na Avenida Santo Amaro, e equipes do Banespa iam para a Europa e faziam um intercâmbio. Eles vinham para cá um ano e as equipes do Banespa iam para a Alemanha e faziam um tour entre vários torneios pela Europa. Então, eu acho que foi até importante você falar do Banespa, porque e também deixar aqui a ressalva, né, de todos aqueles que trabalharam para que o Banespa chegasse onde chegou, que realmente foi uma escola muito importante e acabou de forma desnecessária, né? Por assim, talvez pessoas que não tinham tanto conhecimento do esporte e foram, não vou chamar de desleal, mas não tiveram o respeito necessário para aquilo que o esporte tinha dado para o próprio banco na época, que a gente fazia, na verdade, o patrocínio do banco, né? Nós jogávamos com a camisa do banco, ali não existia nenhum profissional, e eu acho que foi muito injusto o que fizeram, especialmente com o professor Odimar de Moraes. Tem o Odimar de Moraes, o Pereira também era um técnico que também teve um trabalho forte, né? Não, teve o Pereira, teve o Alberto Rigolo, teve o professor Bolão, teve vários jogadores, que eram jogadores, depois se tornaram técnicos. O próprio Paulo de Souza Lima, né? O Vitor também que passou por lá, o Miguel, vários colegas, né? Como jogador, que depois se formaram em Frei educação jogou no física. Banespa. O Frei jogou no Banespa também, foi De também Simone. técnico de Simone, o Frei, o Paulo e o Nick. Nós tivemos muitos grandes Foi uma amigos, safra abençoada aí, uma né? safra abençoada. Foi uma safra abençoada. Nós tivemos ali, nós somos campeões paulistas quase 6 anos seguidos, né? E na época que o handebol da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, era um handebol muito forte, ainda Nós é, estamos né? falando do final dos anos 70, começo dos 80. Isso, chegou até os 90, né? Até os anos 90, o handebol do Banespa foi um handebol
muito respeitado no Brasil, né, com mais 3, 4 equipes, mas o Banespa estava sempre na ponta. O Corinthians era muito forte na época também? O Corinthians, o Pinheiros, né? Tinha o Tênis Clube, o Sírio, foi um clube muito forte nesse período. O Corinthians fez história, né? Teve uma equipe que foi o esquadrão, né? Com Montanha, com Alberto, Serjão. com William, com o Serjão. O Serjão também. Também né? Tá nosso colega de faculdade. Nosso colega de faculdade. Falar nisso faz muito tempo que eu não escuto falar dele, hein? Sérgio, por onde anda você, Sérgio? Por falar, é difícil a gente falar de educação física da USP, de Sérgio, de handebol, e não falar do professor Emédio, da Continência. Você sabe, olha que interessante, olha, você falou uma coisa importante. A Federação Paulista de Handebol, ela fez uma homenagem que vai ser todo ano, que é a galeria, né, a galeria dos intocáveis do handebol, né? E o professor, a gente ali foi homenageado o professor Simões, que é professor da USP hoje ainda, e ele foi homenageado, que na época ele foi técnico da seleção brasileira, foi técnico do Corinthians durante muitos anos, da seleção brasileira, e o professor Emédio, nós tivemos a grata satisfação de tê-lo lá, a convite do professor Simões, na festa, né, de homenagem dos intocáveis aí do handebol, né, a galeria dos intocáveis. E eu fiquei muito feliz de encontrar o professor Emédio, que foi um grande professor aí na faculdade, hein? Foi um professor não só de handebol, ele ensinou a gente como se comportar no meio esportivo. Isso é uma coisa que tem um valor extremo, né? Nunca vou esquecer quando a gente usava o abrigo, né, que estava muito frio, ele falava, por acaso as suas coxas, as suas pernas vai pegar pneumonia na canela? Essa frase dele ficou histórica. E foi muito divertido, ele foi muito bacana, foi agora 2 meses atrás, foi um encontro muito bacana. Eu fiz questão de receber. Muito legal, me chama para a próxima, Gabriel. Nós estamos aqui no Confraria dos Esportes essa semana conversando com o Celso Gabriel, um especialista no handebol. A gente vai fazer uma pequena pausa, Gabriel, peço sua licença. A gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco. Fica aí, ó, já estou de olho em você, fica aí. Estamos de volta no segundo bloco do Confraria dos Esportes. Nessa semana, recebendo meu grande amigo, um cara que sabe tudo de handebol, Celso Gabriel. Ô Celso, você jogou então seleção brasileira, você jogou no Banespa. O Banespa que também tinha time de futsal. A gente vai deixar o futsal para lá, que tem tanta coisa do handebol para falar, mas tinha grandes equipes de outras modalidades também. E depois você se aventurou a inventar uma moda e você criou um time, cara. Você criou o Bandeirante, é isso? Não fui só eu, né? Mas eu fui um dos pioneiros, né? Meu pai também participou. Foi uma ação de família, né? Porque na verdade nós tínhamos um sonho de criar um clube que só tivesse handebol, né? Que criássemos uma estrutura que pudesse trabalhar só o handebol, uma quadra onde pudesse futuramente ser uma quadra da federação, uma quadra da confederação. Foi um sonho que virou realidade, ele se tornou realidade, né? E foi um trabalho muito bonito de vários atletas, de vários pais de atletas, de técnicos, que tiveram esse sonho e, infelizmente, chega uma hora que todos nós temos que cuidar das nossas vidas, e aí isso ficou em segundo plano e esse clube acabou morrendo. Mas foi um clube muito importante na minha vida e na vida da história do handebol paulista e brasileiro, né? Se esse clube tivesse tido o apoio, porque houve muitos ciúmes na época, né? Muita gente enciumada, muita gente preocupado que o Bandeirantes queria tomar conta do handebol, e isso não foi verdade, né? Foi o que as pessoas queriam, pelo menos na sua maioria, era deixar um legado
para o handebol, para a história do handebol. Se isso tivesse acontecido, talvez o handebol tivesse num patamar ainda maior, né? Nós estamos falando só de equipe principal, né, Celso? Não, nós criamos a equipe principal, depois criamos as equipes de base de também? base, a equipe feminina. Feminina, a gente teve nesse time a Aide Lapa Claro, Simone agora, a Leila Guimarães, a Leila, tivemos Tininha, a Kátia, colegas de faculdade. A Kátia, que também é irmã do nosso amigo Nércio, também, que era do Pinheiros. Então, nós tivemos muita gente que sonhou junto, né? Essa possibilidade, né? Essa aventura de fazer um clube só de handebol. E quem foi o técnico deste feminino que nós estamos falando foi o professor Bolão e, posteriormente, o nosso querido amigo Frei, né? Que naquela época era o nosso contemporâneo de faculdade, um grande goleiro. Goleiraço. E ele que foi o técnico da categoria feminina. Foi muito bacana. Nós viajamos muito com o Bandeirantes, né? Todo ano a gente fazia excursões para a Europa, para a América do Sul. Então, a gente teve uma passagem muito feliz, né? Muito feliz, e sonhamos. Infelizmente, não deu, porque precisa de muita dedicação. Eu, na verdade, olha, eu fui o primeiro a sair, o primeiro a chegar, ou um dos primeiros a chegar, foi uma leva, e também fui um dos últimos a sair, né? Mantivemos esse sonho até quando deu. Infelizmente, depois não foi mais possível pela a idade de todo mundo, né? Os nossos pais também envelheceram e nós tínhamos que trabalhar, né? E os boletos chegando, né? Os boletos chegando. E os boletos chegando no clube também. Não era só pra gente. E não deve ser tão barato. Tinha que chegar no clube também. A gente estava falando do handebol feminino, né? Lembramos de algumas amigas. O handebol feminino, eu diria que viveu a principal página da história do handebol brasileiro em 2013, campeão mundial. Será que a gente consegue repetir isso? Eu acho que isso foi um registro importante que você falou ali. Quer dizer, uma equipe se tornar campeã do mundo, né? Num esporte tão competitivo, né? Porque o handebol é um esporte muito competitivo mundialmente, né? Você tem as equipes de ponta, mas as equipes da segunda linha, né? Vamos chamar assim, também são muito fortes. Então, é um campeonato mundial muito difícil, e o Brasil foi lá e beliscou e se tornou campeão mundial. Acho que isso é uma coisa que tem que ser lembrado sempre. Eu acho que foi um marco histórico. Eu acho que todos aqueles que participaram, desde a Confederação Brasileira, da Comissão Técnica, das jogadoras, tem que ser lembrado para sempre desse momento histórico para o handebol. E o handebol usou muito dessas equipes, dessa história linda que as meninas fizeram, que hoje ele é muito mais conhecido do que ele era anteriormente. Antes ele era um esporte, né? Que era um esporte praticamente estudantil, né? Até muita gente na escola, e aí depois desse fato, né, histórico, todo mundo começou a reparar que os campeonatos mundiais e a Europa em especial tinham um campeonato muito importante, de campeonato praticamente todo profissional, né? E o Brasil teve a Duda Amorim aí como melhor jogadora do mundo. Não é uma coisa. Ainda continua. Não é pouca coisa, ela foi a melhor defensora. Ela continua, ela foi na época, mas continua. Ali também teve a nossa ponta direita, que agora me fugiu o nome, mas que também foi considerada a melhor jogadora do mundo na ocasião. Eu vou lembrar o nome dela aqui em breve. E depois a Duda Amorim, que foi considerada a melhor jogadora do mundo, e também ela continua sempre despontando entre as melhores do mundo, ou a melhor defensora, ou é a melhor atacante. Esse é um outro marco também que tem que ser sempre frisado, porque você ser considerada a melhor jogadora do mundo, e duas brasileiras foram consideradas duas melhores do mundo, a Duda, e agora eu vou pegar aqui depois, em breve. Daqui a pouco a gente cola o nome da menina. Depois a gente cola o nome dela. Então, acho que tem um nome que a gente não pode deixar de ressaltar nesse momento também, que é o Morten Solbach. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas é o técnico dessa equipe, né? Ele que é dinamarquês e fez um trabalho muito bacana.
você vê como é importante, né? O saudoso Dudu, que foi jogador do Pinheiros, meu amigo, também chegou a ser presidente da Federação Paulista de Handebol, que infelizmente já nos deixou. Ele foi um dos precursores de trazer o Morten para ser técnico do Pinheiros. Olha como é que é a vida, né? Agora não me recordo exatamente, mas eles se conheceram. O Dudu, né, encampou essa vinda dele para o Pinheiros, apresentou ele no Pinheiros. O Dudu tinha uma equipe em Osasco, né, que a empresa dele chamava Henriques, patrocinava, né, praticamente toda a equipe que ele lá em Osasco. E o Morten veio para cá, num país, né, perto, que não tinha um histórico no handebol, fez um trabalho espetacular, né? E aí também temos que ressaltar que é um trabalho da confederação também, na época, que teve uma ideia feliz de criar uma equipe, praticamente uma equipe brasileira, né, que jogava na Áustria, jogava os campeonatos europeus, né, fez uma espécie de convênio com essa equipe. Então, e o Morten também foi ser técnico dessa equipe para ficar perto das brasileiras. Então, foi um trabalho longo. Não caiu. Esse campeonato mundial não é um acaso. Isso é um trabalho, claro, que tem o talento total das meninas, né? Que acabamos de comentar. Mas se não tiver esse trabalho, né? Começo, fim, né? Planejado, é muito difícil chegar a ser campeão do mundo, né? Então, todos estão de parabéns. E o Morten se despontou mundialmente. O Brasil teve também o Jordi Ribeira, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. No Confraria dos Esportes dessa semana, a gente está nesse papo legal com o Celso Gabriel, sabe muito de handebol. E a gente vai fazer uma pequena pausa e logo voltamos para o terceiro e último bloco de hoje. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com ele, meu amigo de 40 anos já de estrada, que é um camarada que sabe tudo de handebol, Celso Gabriel. Celso, deixa eu pegar um outro gancho aqui. A gente estava falando de seleção, de federação, confederação. Você já foi presidente da Federação Paulista de Handebol e atualmente é vice. Esse trabalho de cartola é muito complicado aí ou é mais fácil ficar na quadra? Olha, honestamente, eu acho que é mais fácil ficar na quadra, viu? Porque, bom, é um desafio, né? É um desafio você... Porque é uma rede... Primeiro que, quando a gente fala em federação, né? Federação Paulista de Handebol estava passando por muitos problemas, né? Problemas financeiros. A gente estava praticamente sendo despejado, né? E estávamos com um problema de conta, até de conta de luz. Então, uma situação bem delicada. Então, eu fui com o propósito de poder sanear esses gargalos, né? Porque, e trazer o handebol, a própria federação, mais organizada, porque sem uma federação organizada, como a gente falou no módulo anterior, né? Ninguém chega a campeonatos mundiais à toa, tem que ter um planejamento. Então, eu fui com esse propósito, junto com o meu querido amigo primo, José Alberto Furtado Júnior, o Moratori, entre outros colegas, e a gente foi com esse propósito de sanear as contas, e conseguimos, deixamos um superávit. Infelizmente, teve a pandemia agora, o Moratori, que é o atual presidente, teve essa infelicidade de pegar 2 anos de pandemia, nós ajudamos naquilo que foi possível. Mas porque quando a gente fala de federação, a gente sempre imagina a final do Campeonato Paulista, né? Principal, adulto, né? O feminino, não é? Campeonatos mundiais. Mas a federação, ela tem que pensar nas categorias de base, na arbitragem, tem que pensar em fomentar o esporte, né? E com responsabilidade, né? Porque hoje qualquer campeonato que você faça,
categorias de base, seja quem for, você tem que ter uma certa infraestrutura. Antigamente, a gente fazia um campeonato, ali você é expert nisso, né, que trabalhou em tantos campeonatos enormes. Antigamente, você fazia um campeonato, a gente não tinha ambulância, não tinha médico, não tinha nada, não é verdade? Hoje, as exigências são outras, as responsabilidades são outras. E, às vezes, as pessoas que estão militando, elas não estão acompanhando, né, as responsabilidades civis que tem um presidente da federação, tem outras responsabilidades. E muita gente da federação, um presidente de federação, ele tem que pensar em múltiplas consequências dos seus atos, porque tem muita gente que vive disso. Árbitros, massagistas, secretárias, técnicos, alguns atletas que têm essa possibilidade, né, de ter alguma ajuda no handball, massagistas, médicos, fisioterapeutas, tem muita gente envolvida nisso, que quando você faz um campeonato, ou imagina um campeonato, seja de qual categoria você faz, você tem que imaginar a responsabilidade de todos envolvidos nisso, né? Então, se você faz um campeonato de categorias de base, e está ali os técnicos, e um técnico que vem da Praia Grande, e ele traz uma equipe da Praia Grande para jogar um campeonato, né, de categorias menores, pô, ele tem que saber se ali está tendo ambulância, se ali está tendo um médico, não é? Porque se tiver um problema, a responsabilidade é dele, que trouxe a equipe, e da federação que está promovendo aquele torneio. Deixa eu pegar até um gancho nisso. Nós tivemos, né, o nosso programa, não sei o dia que os nossos amigos vão assistir aí, mas enfim, essa semana que a gente está conversando aqui com o Celso Gabriel, nós tivemos um negócio esquisito. A cidade de Guarulhos, numa partida contra o Taubaté, teve um WO em casa por falta de ginásio. Negócio que não cabe mais em 2022. Não pode acontecer isso mais, né? Não, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Eu acho que também existe... Ari, você é uma pessoa que milita há muito tempo no esporte. O que existe hoje é que, antigamente, os clubes, todas as equipes, todo o esporte, ele estava concentrado em prefeituras e em clubes, né? Mas as grandes equipes estavam concentradas, no que se refere ao handebol, nos clubes. E os clubes, hoje, existe uma luta entre o associado e o esporte, que é de militante, toda aquela estrutura, né? Militantes são pessoas que não são sócias do clube, mas vão jogar, né? Defender as cores. É um sócio-atleta. É um sócio-atleta. O Sindiclube entra onde nisso aí, Gabriel? Não, o Sindiclube, eu tive uma parceria muito boa com o Sindiclube, né? Com o Beto, mas ele, na verdade, o Sindiclube tem um campeonato do Sindiclube, né? Eles fazem campeonatos internos deles, né? E são campeonatos bons, né? Mas não tem, tecnicamente, no que se refere ao handebol, não tem um nível técnico muito alto, né? O campeonato mais importante é o campeonato da Federação Paulista, né? O Campeonato Paulista. Mas o Sindiclube, dentro das suas possibilidades, ele ajuda, né? Mas muitos clubes passam dificuldade financeira, não é? Porque você pega um time de futebol hoje, quer saber do futebol. Se você tirar R$1 do futebol, o futebol tomar de 3 aí, tem que tirar dinheiro de algum lugar para jogar dentro do futebol, né? Por isso que estão querendo dividir as administrações, né? Você faz agora a SAF, né? Que é os clubes empresa e os outros, vamos chamar assim, né? Outros esportes, né? Mas eu acho que você tem um WO. Eu não posso mentir. Quando eu fui presidente da federação, e teve um terceiro e quarto, né? E deram um WO. Mas não deu 2 minutos. Eu fui falar com o presidente do clube. Não vou dizer o clube aqui, mas eu fui falar com o presidente do clube, e são meus amigos, hein? As pessoas que deram o WO são meus amigos, né? Muito meus amigos, e que eu gosto muito. Eles tinham as justificativas dele, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Amigo não faz isso com a gente, né, Celso? Não pode. Mas isso
Então, mas é que as pessoas acham que... Mas eu acho que é essa cultura que mudou. Eu acho que a gente conseguiu um pouco, não muito, mas mudar essa cultura. Porque isso foi na primeira. Nas outras não teve mais, né? E claro que precisa melhorar muito. Tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que se não levar de forma técnica, né, com profissionais técnicos, a gente não consegue andar para frente. A gente começa... E também tem uma coisa no handebol, só desculpa te interromper, não, o handebol hoje tem o handebol de areia, né? O beach handebol, que é uma coqueluche, né? Hoje o beach handebol brasileiro é, será 6 vezes campeão do mundo, 7 vezes campeão do mundo, no masculino, no feminino, e você sabe que já foi até apresentado nas Olimpíadas, né? Para futuramente fazer parte das Olimpíadas, e é uma loucura. O handebol feminino, o handebol, o beach handebol, o handebol de praia é uma loucura, porque todo mundo joga esse handebol de areia aí, né? É um handebol, de alguma forma ou de outra, a gente está mais acostumado com o handebol de quadra, né? Porque a gente veio do handebol de quadra, mas é handebol, né? A gente também tem que pensar nisso, né? Tem mais isso aí, se a bola está na mão e faz gol, é o que a gente gosta. Celso Gabriel, queria te agradecer demais. O nosso programa, o tempo é curto, a gente teria muita coisa para falar ainda. Eu quero conversar com você sobre a sua ligação com a Lusa. A gente vai ter uma oportunidade em breve, mas eu queria te agradecer demais pela participação. Foi um grande prazer. Ari, deixa eu que quero te agradecer. Eu acho que você está no lugar certo, tá? Eu tenho acompanhado aí a sua carreira, né? Você já trabalhou na Federação Paulista, você sabe tudo. Você tem um cara, eu até te convidei para você ir para a Federação Paulista de Handebol. Eu queria, você falou, se você estiver precisando de mim, só que lá tinha um pequeno problema, né? As receitas eram pequenas e você é um cara importante. Opa! Então, é só em dólar, se não falar em dólar, não tem problema. Mas eu falo assim, eu quero te agradecer, o prazer foi todo meu. Eu só queria deixar aqui um abraço, se você me permitir, Claro. para os nossos amigos lá da Faculdade de Educação Física lá da USP, todos os nossos amigos, eu queria, e todos os pais que nos ajudaram ali a montar o Bandeirantes, eu acho que eu nunca tive essa oportunidade. Então, aqui tem os pais do Decimone, o seu Zé Carlos, Dona Maria Luísa, os pais do primo, o seu Zé, tanta gente que nos ajudou, né, naquela empreitada. Quantas canecas você não comprou? Quantas canecas que você não deixou de comprar? Que a gente tinha que vender rifa, caneca, para que aquele clube existisse. Então, eu queria deixar registrado e deixar um agradecimento e saudades de todos. E parabéns pelo programa. Manda um abraço para o Pardal aí. Mando sim, Celso Gabriel Pardal, que é o nosso homem técnico. Ele é o nosso Tony Stark aqui. Eu gostei muito. Gabriel, passou rápido, né, Ari? Ari, passou rápido, hein? Aqui é rapidinho, filho. É pouco tempo, mas foi um tempo muito bem utilizado. Confraria dos Esportes dessa semana, então, teve a honra e o prazer de conversar com o Celso Gabriel. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Até lá.